Será que os nossos sonhos são apenas imagens aleatórias formadas no nosso cérebro? Por que nós sonhamos mais com alguns temas do que outros? Por que nós quase nunca sonhamos que nós estamos escrevendo ou lendo? Nós vamos abordar estes temas no vídeo de hoje. Por isso, caso você não seja inscrito e ainda não conheça essa série de vídeos que nós estamos fazendo aqui para esse canal, falando sobre os sonhos, nós já falamos sobre os sonhos no contexto evolutivo dos dinossauros, dos répteis, nós já falamos das 5 explicações científicas para os sonhos, e nós ainda vamos falar mais sobre os pesadelos, sobre o que acontece no cérebro de quem tem sonambulismo. Por isso, não se esqueça de se inscrever e já de deixar o like aqui nesse vídeo para nós sempre trazermos conteúdos como este aqui para o canal. Eu sou o Jordan e este é o canal Eterna Busca. Primeiro, nós vamos entender o contexto evolutivo do ser humano. Entender o contexto evolutivo é importante para nós considerarmos a possível função adaptativa que o sonho tem, que está relacionada àquele ambiente pré-histórico do Pleistoceno, na qual os humanos e os seus ancestrais viveram como caçadores-coletores por centenas de milhares de anos. Se a consciência dos sonhos, a consciência onírica, ela tem algum papel biológico, ela então deveria ter tido um papel de adaptação, de fazer com que eles tenham mais sucesso em deixar descendentes, naquele ambiente que eles viveram, que os nossos ancestrais viveram. Qualquer que seja o papel adaptativo da consciência do sonho, naquele contexto antigo dos nossos ancestrais, não há garantia de que o cérebro que evoluiu naquela época, que sonhava naquela época, ajude uma pessoa que sonhe hoje, nos dias de hoje, enfrentando problemas completamente diferentes dos nossos ancestrais. Esse modelo offline, esse modelo de consciência do mundo que nós chamamos de sonho, ele é especializado em simular certos tipos de eventos que vão regular o sucesso reprodutivo dos nossos ancestrais contra as ameaças, a fim de aumentar a probabilidade de que alguns eventos reais de serem predados, de serem mortos, possam ser enfrentados com mais eficiência e com mais sucesso. Para Revonso, a consciência que acontece no sonho, ela é essencialmente um mecanismo para simular a ameaça que aquela pessoa pode ter quando ela estiver acordada, para que ela possa ensaiar respostas e comportamentos adequados para conseguir sair bem daquela situação de ameaça. E para entender bem essa proposição, vamos entender alguns temas. A experiência que acontece no sonho, ela não é aleatória ou desorganizada, como nós vimos naquela vídeo sobre as teorias do sonho, as teorias neurobiológicas. Revonso propõe, em oposição a essas teorias neurocognitivas, que o sonho constitui uma simulação organizada e seletiva, que seleciona as coisas que vão acontecer do nosso mundo acordado. O conteúdo dos sonhos mostra uma organização muito grande para ser simplesmente produzida ao acaso pelo nosso cérebro. A pesquisa empírica sobre o sonho mostrou que a consciência que acontece no nosso sonho, ela é organizada nas mesmas linhas que a nossa consciência acordada. Todas as modalidades sensoriais, a nossa audição, a nossa fala, o nosso tato, o nosso olfato, o nosso paladar, estão envolvidos na experiência do sonho. E em uma frequência, em um modo de acontecer muito parecido com aquilo que acontece quando nós estamos acordados. A aparência visual que acontece nos sonhos, ela é em grande parte idêntica ao do mundo desperto daquela pessoa que está sonhando. O cérebro do sonhador, ele constrói um modelo muito complexo de mundo, na qual existe um self, existe um eu onírico que está ali sonhando com uma imagem corporal muito parecida com aquela que nós temos quando nós estamos acordados. E esse eu dos sonhos, ele está rodeado por um mundo visual e espacial cheio de objetos, de pessoas e de animais,
participando de uma infinidade de eventos, de interações sociais com outros personagens dentro do sonho. E essa forma altamente previsível e organizada que acontece dentro do sonho é um desafio muito grande a qualquer visão que afirme que a experiência que nós temos quando nós estamos sonhando simplesmente é um subproduto acidental, é uma consequência acidental desses processos neurobiológicos para fixar a nossa memória. Seria extremamente implausível que um processo simples de restauração neuroquímica que aconteceria dentro do nosso cérebro durante o sono pudesse produzir um ruído, né, uma consequência tão complexa como os sonhos. Se os sonhos realmente fossem só um barulho que o nosso cérebro faz quando ele está fazendo essas atividades neurobiológicas que são fundamentais, esses nossos sonhos, eles deveriam ser muito mais barulhentos do que eles são realmente e muito mais desorganizados do que eles realmente são. Quando acontece de ter ruídos realmente aleatórios no sistema nervoso central, ele não vai ser capaz de criar sonhos perceptivos, organizados, muito menos com uma boa história ou qualquer história. Seria esperado que esse tipo de sonho que é gerado por ruído desse a formação de sensações muito desorganizadas, sem nexo, sem sentido. O verdadeiro ruído que acontece no cérebro, quando ele acontece, ele causa uma aura de enxaqueca, por exemplo. Não gera um mundo perceptivo, complexo de eventos e objetos como o sonho é capaz de fazer. Muito pelo contrário, quando a pessoa tem um ruído no cérebro, a pessoa acaba vendo aqueles fosfenos brancos ou coloridos, são aqueles flashes que a gente percebe quando a gente fecha os olhos, né? Aqueles impactos luminosos assim, ou formas geométricas que aparecem nos nossos olhos. Tudo isso são formas que nós poderíamos interpretar como ruídos cerebrais. Alguns ainda poderiam afirmar que os sonhos seriam apenas flashes, compostos por fragmentos de nossas memórias que nós já passamos. Especialmente aquelas memórias mais comuns, aquelas coisas mais comuns que nós fazemos quando nós estamos acordados. Porém, isso não parece ser o caso dos sonhos, né? Tanto que existem certas experiências que são conteúdos muito frequentes de quando nós estamos acordados, mas que raramente ou nunca entram nos nossos sonhos. Hartman descreve 2 estudos nas quais foi mostrado que mesmo aquelas pessoas que passam várias horas lendo, escrevendo ou calculando, quase nunca sonham com essas atividades. Eu, particularmente, Jordan, inclusive, quando eu li isso, eu fiquei olhando, né, para meus sonhos, e realmente, eu sempre li muito, passo muito tempo lendo e escrevendo, e nunca sonhei que eu estava escrevendo ou que eu estava lendo. Isso mostra que sonhar não é apenas uma simulação organizada, mas também seletiva. Ela escolhe aquelas partes do mundo que nós estamos acordados, né? Nem todo tipo de evento ou de atividade que nós fazemos é simulado pelos nossos sonhos. Por mais proeminente que essas atividades possam ser nas nossas vidas quando nós estamos acordados. Uma explicação para o fato de que nós não sonhamos que estamos lendo e nem que estamos escrevendo é que essas atividades incluem pouca ou nenhuma carga emocional para nós. No entanto, Hartman descobriu que caminhar, conversar com amigos e atividade sexual são representados nos nossos sonhos de uma maneira quase da mesma frequência quanto elas são representadas na nossa vida real. Embora essas atividades vão diferir consideravelmente em relação à emoção que elas trazem para aquele indivíduo, porque caminhar pode não trazer muita emoção quanto conversar ou fazer sexo. Portanto, a principal razão pela qual nós não sonhamos que nós estamos escrevendo, lendo ou mesmo fazendo alguma conta, provavelmente é que essas atividades são culturalmente mais tardias, elas vieram depois na nossa evolução enquanto humanos, né? E isso ainda não está marcado na nossa biologia, né? Na nossa forma epigenética, na nossa constituição dos sonhos. A ler, escrever e fazer contas, né? Elas não estavam presentes nos nossos ambientes ancestrais,
Por isso, elas não são neuralmente conectadas no cérebro humano, de maneira que ela possa produzir funções cognitivas complexas enquanto a pessoa está dormindo, né? Como outras atividades que acontecem no sonho, que é a compreensão de fala, a produção de fala. Dado que a leitura, a escrita, a digitação e os cálculos são excluídos dos sonhos em geral, ou pelo menos ele está muito subrepresentado no sonho das pessoas, que tipo de conteúdo que está no sonho das pessoas? Quais que são esses eventos que fazem com que o sonho seja especializado em simular? A experiência que nós temos no sonho, ela é especializada em produzir eventos ameaçadores. O conteúdo dos sonhos mostra uma tendência dos sonhos das pessoas para representar elementos ameaçadores nesses sonhos. Se os sonhos são especializados em simular eventos ameaçadores, então nós devemos descobrir que o conteúdo do sonho ele tende a incluir vários elementos que são negativos, que refletem possíveis ameaças que aquela pessoa poderia ter, em vez daqueles elementos positivos. E várias características proeminentes desse conteúdo do sonho surgem a partir disso. Hall e Van Castro, em seu estudo, eles acompanharam os relatos de sonhos de 500 mulheres e 500 homens, com idades variando entre 18 e 25 anos de idade. Eles analisaram com o que essas pessoas sonhavam. Das mais de 700 emoções que as pessoas relatavam que sentiam durante os sonhos, cerca de 80% de tudo que eles relataram era negativo e apenas 20% era positivo. Os resultados permaneceram semelhantes quando apenas as próprias emoções dos sonhadores são consideradas. Cerca de metade das emoções negativas que as pessoas descreviam eram a de apreensão, assim como tristeza, raiva e confusão. Snyder, num dos primeiros estudos, em 1970, sobre os sonhos REM, ele coletou 635 relatos de alunos e descobriu que mais de 2/3 desses sonhos eram de emoções negativas, sendo o medo a mais comum e a raiva o segundo mais comum. As emoções, elas são adaptações evoluídas que aumentam a nossa capacidade de responder de forma correta àquelas situações na qual nós precisamos estarmos mais adaptados no nosso processo de evolução, né? Das características que fazem com que nós possamos deixar mais descendentes, termos mais filhos. As emoções negativas, como a ansiedade, o medo e o pânico, e sobre medo, sobre ansiedade, eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre essas emoções. Caso você não tenha assistido ainda, vou deixar linkado para vocês conferirem. Essas emoções, elas podem ser vistas como respostas de adaptação, que podem aumentar o sucesso, né, daquela pessoa nas situações perigosas que ela estiver enfrentando. Situações que ameacem os seus recursos de reprodução, seus recursos de vida. Quando as emoções são experimentadas ou expressas nos sonhos, é muito mais provável que sejam emoções negativas do que positivas. E muito provavelmente essas emoções estão adequadas àquela situação adequada do sonho. Essas descobertas são consistentes com a hipótese de que o conteúdo do sonho tende a simular eventos ameaçadores, para que nós possamos lidar melhor com isso e termos mais sucesso em deixarmos descendentes. E no nosso próximo vídeo nós vamos falar de sonhos muito comuns que as pessoas têm. Por exemplo, aquele sonho de estar sempre sendo perseguido ou de sendo atacado por animais. Por isso, não esqueça de ativar os sininhos para receber a notificação desse vídeo quando ele sair. E também compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam de sonho, que gostam de saber mais como é que funciona propriamente e funcionam os próprios sonhos. E é sempre legal, né? Porque as pessoas são sempre bastante curiosas sobre com o que significa o sonho. Vou procurar o que é sonhar com cobra preta e coisas assim, né? Então, manda esse vídeo para essa pessoa para ela saber o que significa sonhar. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!